E aí eu Sim, estava lendo aqui, até no seu trabalho, que você fala em 8 semanas, também conhecido como 2 meses. isso. Porque eu vou te contar uma coisa, doutora. O que eu vou fazer com essa fome de mendigo bêbado que eu acordo de manhã? Pronto. Então, quando eu comecei, o que é que eu fiz? Bom, a gente tem que ser inteligente. Então, quando a gente acorda, o mais inteligente para o seu organismo é você quebrar o jejum com proteínas e gorduras. Evitar ao máximo qualquer tipo de carboidrato. Dá um Mesmo que exemplo, você então. Vamos lá. Proteínas e gorduras. O que é? ovos na manteiga, ovos com carne, omelete de carne, omelete de frango, omelete com queijinho ali, um frango desfiado. Qual queijo, Carne doutora? mesmo. É porque a gente também tem muito isso, né? Pô, mas eu vou comer carne na hora que eu acordar? Carne é alimento, gente. Que cultura é essa que a gente tem que tomar café com pão? Isso é Pois muito é. cultural, né? A gente pode acordar de manhã e falar, vou fazer aqui um bom bife. Vou fazer um bom bife e comer, né? Mas, para ser mais ou menos parecido, do café com pão, um café com ovo, omelete, frango, uma frutinha de baixo carboidrato, como um abacate, um morango, um kiwi, né? Algo assim, bem sutil ali de carboidrato na sua primeira refeição. Eu tô muito curioso, assim, nessa transformação, né? E aí eu tenho 2 perguntas nessa transformação. A primeira pergunta é se tem esse jargão, esse papel do glúten, se tem a ver com o glúten. Não, Ricardo, é a farinha mesmo, o negócio é pra galinha, pro gado, não é pro ser humano. Ou é o glúten em si? Você tá falando do glúten em si porque tem esse negócio do glúten. Já, porque o glúten, porque o glúten, porque o glúten. Ou não necessariamente é o glúten. Não, é o carbo mesmo que não é legal. Essa é a primeira pergunta. E quanto tempo... Você teve um começo, né, doutora? Porque lá no começo da nossa live, você comenta que foi enfermeira e que você, pô, chegou a pegar uma pneumonia, ficou ali prostrada, ficou ali, tinha uma saúde debilitada, certo? Então teve Certo? um começo, certo? Quanto tempo você levou sobre o glúten, né? E quanto tempo você levou para se adaptar? Então você comia o pãozinho de manhã, você era uma pessoa, por assim dizer, normal? Bom, então, eu comia, né, normal, como todo mundo comia, pão de manhã, enfim. E na minha época de cuidar da saúde, que eu sempre falei para vocês aqui, que eu cuidava da minha saúde, era pão integral, que eu achava que era integral, mas se vocês forem lá olhar o rótulo, a primeira, no primeiro ingrediente da lista do pão integral é a farinha normal. A segunda é a farinha integral, né? Então, já começa o problema daí. Você acha que está comendo algo que é só integral, mas tem a farinha normal, né? A farinha convencional. Na minha caminhada, eu fui saindo do pão, fui para as raízes, comecei a tirar tudo que fosse processado, ultraprocessado, biscoito, essas coisas. Então, foi eu migrei para uma alimentação realmente paleolítica, né? Eu queria comer só alimentos que vinham da terra, assim, nada processado, nada feito, nada, né? Pão, que pega a farinha lá e faz o pão. Não, eu queria fazer uma alimentação extremamente limpa. E quando eu comecei a fazer uma dieta mais low carb, aí já foi a evolução para ir tirando, né? Que aí já foi mais fácil. Então, é realmente gradativo. E é isso que é o catabolismo. Eu não pego ninguém que vem de uma alimentação padrão e falo, tome aqui, vai fazer uma dieta sem carboidrato. Não, a gente primeiro muda os carboidratos. Eu mudo a qualidade desse carboidrato. E voltando à sua pergunta sobre glúten e farinha, são os dois. O glúten é ruim, mesmo para quem não tem a doença celíaca, né? O glúten É é ruim. mesmo, doutor? É ruim mesmo? É, É verdade mesmo. Não é mais uma... Porque tem gente que você vê que... Eu tenho meus avós, por exemplo, agora só avó, que já tá chegando nos 100 anos. Uhum. E toma o pingado dela lá, e come o pãozinho da manhã lá. Desculpa por isso, mas eu sei que é meio que lugar comum, mas é o que é, né? E os meus avós passaram dos 90, um já vai estar chegando nos 100. Meu padrinho, minha madrinha também passaram dos 80 e tomavam biricutico, e você já sabe o que eu vou falar, né? Você deve enfrentar esse tipo de desafio. Essa história da farinha, do glúten, é real, porque a gente vê que a gente convive muito bem com isso, mas, assim,
convive muito bem, mas não é celíaco, né? Não tem alergia, né? De repente ela convive muito bem, mas de repente se ela tirar, ela vai viver melhor ainda, né? Também, né? Precisamos ponderar isso, né, doutora? É isso que eu ia te falar. Eu vou te dar um exemplo dessa analogia. E quando eu decidi viver um estilo de vida carnívoro, eu sou muito assim, certinho com as minhas coisas. Eu quero fazer o negócio bem feito. Então, quando eu comecei a estudar sobre carnívora, eu só posso comer carne, eu só posso comer proteína e gordura animal. Mas eu não conseguia largar o café. E o café não é carnívoro, não é um alimento carnívoro, vem de uma planta. Então eu falei, nossa, então como é que eu vou fazer? E eu fiquei naquela luta interna, né? Acompanhei, conversei com vários carnívoros fora do Brasil, alguns tomavam café, deixaram o café, não conseguiam também se desapegar do café. E na minha jornada de 5 anos que eu tenho hoje na dieta carnívora, por alguns momentos eu tentei ficar sem um café. E foi muito desafiador. Eu ficava 2 dias, 3 dias, abstinência de café, volta o café. Não, deixa. Então eu não sou 100% carnívora, eu sou 99,5%. Tá tudo certo. E eu vou viver em paz assim. E eu tinha um discurso que estava tudo bem comigo. Que era bom, que eu ficava bem, que não me dava nada. Meus exames mostravam que o café não roubava nenhum dos meus minerais, as minhas vitaminas, estava tudo certo. Vamos seguir. Até que esse ano de 2025, em janeiro, do nada, meu corpo rejeitou o café. Não fui eu que decidi. Fui beber um café um dia com meu marido ama café, investiu numa máquina de moer café na hora, compra grão, especialista, enfim. E aí eu sentei para tomar um café com ele e eu falei, não gostei desse café, será que foi o grão que você trocou e tal? Ele, não é possível, esse café é maravilhoso. Não veio legal. E aí ele, bora mudar o grão, não quero. E foi do nada. E eu não tive abstinência, eu não tive nada. E aí depois é que veio a questão. Outras coisas que eu achava que estava tudo bem, melhoraram. Minha parte intestinal, que já era boa, melhorou mais ainda. Meu sono melhorou mais ainda. Minha ansiedade reduziu de uma forma espetacular. Aquele cansaço, eu tinha muito cansaço, assim, depois do almoço. Então, eu tinha que começar os meus atendimentos, o meu trabalho, eu necessitava da cafeína. Parou, então eu com a energia mais estável, por incrível que pareça, mais estável sem o café do que com o café. Então, muitas vezes a gente tem essa falsa ilusão de que não tá tudo bem. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu comi a vida toda e não morri. Ah, mas nossa, eu comi e cheguei até aqui, não teve nada. Mas será que você chegou bem realmente? Será que você prestou atenção no seu corpo? Será que você chegou lá, mas você poderia ter chegado muito melhor, você poderia estar muito melhor, seu intestino poderia estar muito melhor, seu sono, e tantas outras coisas. É porque é tanto barulho que acontece com o nosso corpo, que junto com o barulho da vida, você não consegue identificar, né? Então, hoje tem muita discussão, porque o povo das zonas azuis, que comem arroz, que comem muito carboidrato, são longevos, né? Chegam ali com a idade, mas eles chegam bem naquela idade. O que é que tem de fator também? Uma pessoa que é ativa, porque eles são bem ativos, né? Eles não estão como a gente aqui sentado. Eu treino 2 a 3 horas por dia e as pessoas falam que é loucura. Eu falo, não, gente, não é loucura. Porque a maior parte do meu trabalho é sentada. Então, o meu trabalho é sedentário. Eu fico aqui gravando aula, dando mentoria, atendendo paciente. Então, eu preciso me exercitar. Meu marido é cirurgião. Meu marido está em pé o tempo inteiro. O trabalho dele é braçal. Ele está em pé se fazendo cirurgia. Às vezes ele passa o dia inteiro operando. Então, ele está ativo. Eu não. Eu estou sentada. E esses povos são assim, por mais que eles comam carboidrato. Então, a culpa não é só do carboidrato, é de todo o estilo de vida. Então, sua avó, sua mãe, as pessoas que chegaram com 90 anos, será que elas estão excelentes de vida? Elas estão bem? Será que elas estariam melhores? São essas questões que a gente precisa se perguntar, né? Doutora, ouvindo você falar, eu me vi nas suas palavras, sabe onde, doutora? Com álcool. Que a doutora falou do café, aconteceu comigo com álcool. E assim foi interessante isso. Mas se eu tivesse tido esse horizonte de consciência a respeito do álcool antes, acho que eu nunca teria bebido na vida. Porque eu acredito que
das experiências que eu tenho, são 15 anos de experiência, né? Aqui na Nação Verde, né? Convivendo com as pessoas, assim. Então, não estou falando só da minha experiência pessoal. Eu estou falando da minha experiência durante a interação com as pessoas, né? Eu vou fazer a minha primeiro, em seguida, essa minha afirmação eu quero transformar em pergunta para ti. Para mim, o inimigo número 1 do ser humano, da sociedade, é o álcool. Para mim, doutora, da mesma forma, da mesma intensidade que vem no maço de cigarro, fotos de um feto, sei lá, de um pé podre, sei lá, de um pulmão podre, da mesmíssima forma. Tinha que ter na garrafa do álcool um carro capotado, com pessoas jogadas para fora. Tinha que ter pessoas atropeladas por um bêbado de madrugada no ponto de ônibus. Da mesma forma. Para mim não tem diferença. Exceto uma. O álcool é o real problema da sociedade e o inimigo do ser humano, e não o tabaco. Não o tabaco. O tabaco, ele é um problema para o ser humano quando ele é um vício, como qualquer vício. Tá? Como vício em qualquer coisa. Né? Tá aí a palavra vício, que ela já é uma explicação por si. Agora, o tabaco, ele é um problema para aquela pessoa. O álcool é um problema social. Então podíamos ter uma foto, por exemplo, de um vizinho tentando matar o outro. Porque briga de vizinho nasce no álcool. Podíamos ter uma facada no bar. Não tem facada no bar se o bar não vende álcool. E a maioria das mortes no Brasil, você pode pesquisar, é doméstico. É briga de rua. Não é assassinato, latrocínio. É briga de bar. É briga de rua. É briga de família. É briga de vizinho. Onde você acha que isso nasceu? No álcool. Ninguém vai fumar um cigarro e vai dar uma facada no outro. Assim, o problema da sociedade, não necessariamente porque passa por a minha opinião, muito embora também seja, mas porque tudo aquilo que eu vivenciei na Nação Verde nesses 15 anos, porque é duro quando a gente estuda, né, doutora? É duro, né? Depois que a gente estuda, eu virei fitoterapeuta, naturopata, depois que a gente estuda, é duro, né? Você não consegue desver as coisas, né? Exatamente. Qual que é o seu inimigo número 1, pessoal e social, doutora? Meu inimigo número 1, você fala de alimentação? Dentro dessa esteira de raciocínio meu aqui. Álcool, açúcar são os inimigos número 1 aí. Álcool e açúcar, na realidade, é o Zé e o José, né? Exatamente. E o Zezinho, que é o mesmo José, né? Acho que os três são os meus inimigos: álcool, açúcar e óleo vegetal. Álcool, açúcar e óleo vegetal, né? Agora você tocou num ponto dessa questão do álcool do social, e quando eu comecei a namorar com meu marido, ele dava plantão, né? Nos hospitais aqui de Salvador e tal. E aí quando ele falava assim pra mim, falava assim: é interessante que Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, os eventos onde os familiares estão reunidos, Natal, é quando mais bomba no hospital. Ele trabalhava na emergência, de facada, de briga de família, de coisas assim terríveis, de realmente vizinhos e familiares. Então ele já falava: nossa, caí na escala do Natal, caí na escala do Dia das Mães, do Dia dos Pais. E aí eu já sabia que ia ser o terror na emergência, né? E de fato é isso que acontece mesmo, né? Eu sou uma pessoa completamente contra o álcool. Doutor, nessa esteira aí, parece que o que eu vou falar agora não tem uma conexão, mas tem. Vou te explicar. O Monjaro e o Ozempic. Você fala: Ricardo, você saiu daí do álcool, foi parar no Monjaro e no Ozempic? Sim. Ambos, eles penetram na estrutura social através da propaganda. Através do boca a boca e através da cultura. Então nós temos que, da mesma forma que o álcool era um elemento social, um lubrificante social para
ocasiões específicas, se transformou em algo que você encontra em absolutamente qualquer lugar. Só recentemente é que tiraram a cerveja da mesma geladeira do refrigerante, mas até pouco tempo atrás estavam todos juntos. Pois não? O Ozempic, assim como o adoçante, lá da década de 70, 80, foi criado para diabético. E o Ozempic já teve outros nomes no passado, também criados para diabéticos. E isso começa a ser comunicado na classe médica e começa a se penetrar na estrutura social. Né? O que a doutora pensa sobre Mounjaro, Ozempic, enfim, as canetas emagrecedoras, doutora? Uma muleta que não vai conseguir resolver a causa do problema, né? É apenas uma muleta. Então, assim, agora eu vou ser bem honesta para quem precisa, tá? Por exemplo, o meu marido é cirurgião, como eu falei, trabalha com cirurgia bariátrica. Às vezes, na grande maioria das vezes, chega um paciente para ele lá que não tem peso para operar. Ele está tão acima do peso que ele nem tem teto para operar e ele não consegue. Aí já está diabético, já está com hipertensão, já está com todas as doenças que a obesidade traz, e ele não consegue chegar no peso para operar, né? Podemos usar desse artifício químico para chegar nesse objetivo. Podemos pegar uma pessoa que até não precisa operar, e ok, e usar como um start para ajudar no processo. Ok, muito bem acompanhado, com prazo para começar, prazo para terminar. E nesse processo é que vem um grande desafio. Hoje, o que a gente vê as pessoas tomando, primeiro, uma grande maioria das pessoas que estão tomando não tem indicação de tomar, né? Não tem. Eu lembro de uma pessoa que trabalhava comigo, uma médica, que ela tomava, eu dizia, mas por que você toma? Ela era assim, ela era toda fininha, toda, não precisava. Ela não, só para não me dar fome. Não quero ter fome, não quero ficar assim. Meu Deus. Então, assim, é essa a realidade que a gente tem hoje. A maioria das pessoas que tomam não precisam tomar. E não mudam o estilo de vida. Então, estão soltas, porque as pessoas vão na farmácia, compram, vai no médico, fala para o médico, não, eu vou mudar, o médico não traz a consciência de que ela precisa mudar, e aquilo vai ser uma muleta que, quando ela parar de tomar, ela vai voltar tudo de novo. Não foi feito para pessoas saudáveis, né? Assim como o adoçante não foi feito para pessoas saudáveis. Exatamente. Para diabéticos. Pessoas com comorbidades reais. Exatamente. Então, eu acho que... E outra, a gente não tem estudos, né, a longo prazo ainda do que essas canetinhas podem causar em pessoas que estão usando sem necessidade e até com necessidade. Mas se está dando um ganho para essa pessoa que tinha necessidade de usar, ok, desde que tenha um prazo para terminar. Uma vez eu ouvi um médico que que ele vende as canetinhas, ele fala sobre as canetinhas, ele cita ali as canetinhas na rede social, como se fosse realmente o poder, né, agora que a gente tem do emagrecimento, dizendo que, assim, olha, você tem obesidade, então obesidade é doença, então você toma canetinha. Então, você vai ter que tomar canetinha para sempre. É igual ao hipertenso, ele falou assim, é igual ao hipertenso. Se o hipertenso tem hipertensão, ele tem que tomar remédio de pressão para o resto da vida. Então, se ele parar de tomar, ele pode, né, ter uma complicação. E não é isso que a gente sabe que como é o nosso metabolismo. A gente não quer ficar dependente de remédio para o resto da vida. A gente consegue reverter uma hipertensão com alimentação, com estilo de vida. É desafiador? É desafiador. Mudar um estilo de vida é desafiador demais. Né? Então, as pessoas hoje têm buscado a facilidade das canetinhas. Porque eu tenho pessoas próximas que tomam a canetinha e que, quando chegam aqui, perto de mim, estão comendo sequilho, bolo. Não muda o padrão. Né? É igual um bariátrico. Faz a bariátrica, se não muda o padrão alimentar, ou engorda, ou fica desnutrido demais. Perde a bariátrica. Né? Perde a bariátrica, eu já vi vários. Pois é. Então, você tem que... A canetinha, ela pode ser, eu não sou completamente contra, ela pode ser útil em alguns contextos, com um acompanhamento certo, trabalhando o mental, porque em um estilo de vida a gente não vai trabalhar, a gente não vai mudar
só dando uma dieta para o paciente, ele tem que entender por que ele está fazendo aquilo, ele tem que entender como é que o corpo dele funciona. Por exemplo, o meu curso, eu faço isso, eu faço com que o paciente entenda. Eu não quero que você se apegue a um papel, você não vai viver o resto da sua vida olhando no papel o que, é que você vai comer, nem pesando comida, isso é uma loucura que inventaram. Né? Você tem que saber comer, saber se alimentar em qualquer lugar, baseado com sua fome, com sua saciedade. Então, você tem que pensar dessa forma. Né? Eu vou usar com prazo para terminar e automaticamente mudando a mente, mudando o meu estilo de vida. Isso para pouquíssimas pessoas. Mas, para a grande maioria, a gente consegue com a alimentação. Só basta querer. Eu sempre falo para meus alunos lá. Você precisa entender por que você está aqui. Seu para quê. O para quê da sua mudança ele tem que ser muito forte. Porque se o para quê da sua mudança, não, eu quero emagrecer 10 quilos. Mas para que você quer emagrecer 10 quilos? Porque só emagrecer 10 quilos é muito frágil. É um argumento que não vai se sustentar. Você vai emagrecer 10 quilos e você vai ganhar de novo. Para quê? Muitos, Ricardo, não conseguem me dizer o porquê. Eles querem emagrecer 10 quilos. Outros vão mais fundo. Não, Lua, porque eu quero... eu não estou conseguindo engravidar minha esposa e eu sei que eu preciso melhorar a minha saúde porque o meu espermatozoide tem que ficar mais forte. Eu já fiz tratamento, não tem nada comigo, meus espermatozoides são fracos mesmo. Então, eu preciso mudar meu estilo de vida. Eu quero ser pai, eu quero ter saúde, eu quero poder brincar com os meus filhos, correr com os meus filhos, quero ver eles crescerem. Isso é um pra quê forte. Porque se você tem essa visão do seu pra quê, você vai. Né? E não é o que a grande maioria tem. Não sabe por que quer emagrecer. É porque viu um antes e depois no Instagram, é porque hoje é moda. Tem gente que tá tomando Monjaro porque a amiga tá tomando e ela nem precisa tomar. Comparação. Né? E assim, comparação é uma desgraça da vida moderna. Nossa, total. Agora, e a gente tem hoje o poder da cetogênica e da carnívora é exatamente o que essas canetinhas fazem. A gente estimula o GLP-1 de forma natural, que tira a nossa fome de forma natural, sem efeito colateral. Sem me preocupar se daqui a 10 anos eu vou ter um efeito pior pelo uso das canetinhas. Porque é natural, é do meu corpo.